Olá, eu sou o Magister, e essa é a segunda parte de nossa brevíssima História da Lógica. Em nosso último encontro, nos focamos em Aristóteles. Ele foi o primeiro proponente de um grande sistema lógico, mas o sistema de Aristóteles não foi o único que a civilização greco-romana criou. Devemos agora falar sobre os estoicos. Falar de uma lógica estoica como se ela fosse um sistema padronizado é um tanto exagerado. Além do próprio Zeno de Citium, a contribuição de Crisipo parece ter sido fundamental. Porém, devido à carência de manuscritos originais, é muito difícil determinar as diferenças e a contribuição individual de cada membro da escola fundada por Zeno. Vimos que a lógica aristotélica é baseada em proposições categóricas como todos os S's são P's. Os estoicos estudaram outros tipos de proposições. De forma importantíssima, eles foram os primeiros a propor silogismos usando proposições hipotéticas, do tipo, se A, então B. Elas são chamadas de hipotéticas porque expressam que a afirmação da segunda cláusula B é condicionada à hipótese da primeira cláusula A. Dois silogismos hipotéticos são extremamente importantes. O primeiro recebe o nome latim de modus ponendo ponens, que significa o modo que afirma por afirmação. Ele é conhecido pelo nome abreviado de modus ponens. Sua forma é, se o antecedente, então o consequente. Mas é o caso do antecedente, portanto, é o caso do consequente. Dando um exemplo, se a água está fervendo, então a água libera vapor. Mas a água está fervendo, portanto, a água está liberando vapor. Outro silogismo hipotético importantíssimo é o modus tollendo tollens, que significa o modo que nega por negação. Esse silogismo também é conhecido como modus tollens ou negação do consequente. Sua forma é, se o antecedente, então o consequente. Não é o caso do consequente, portanto, não é o caso do antecedente. Dando um exemplo, se a água está fervendo, então a água libera vapor. A água não está liberando vapor, portanto, a água não está fervendo. Os estoicos também estudaram as proposições disjuntivas, em que uma lista de cláusulas é dada separada pelo conector ou. No caso, este ou é chamado de exclusivo, uma vez que somente uma das alternativas dadas pode acontecer. Uma forma de silogismo de proposição disjuntiva é ou é o caso do primeiro ou do segundo, mas é o caso do segundo, portanto, não é o caso do primeiro. Um exemplo é ou é dia ou é noite, mas é noite, portanto, não é dia. Assim, a antiguidade greco-romana criou formas de estudar e utilizar corretamente proposições categóricas, disjuntivas e hipotéticas. Mas não havia um princípio unificador dessas formas lógicas. Isso só foi conseguido na era contemporânea. Até o fim da civilização romana, a lógica foi estudada de uma forma ou de outra e com mais ou menos ênfase, mas jamais abandonada. Um tema importante nesse período foi a disputa entre a tradição aristotélica e a tradição estoica, eventualmente levando a uma fusão, ou mais corretamente a uma confusão das duas. Nesta mesma época, aparecem grandes variações de sistemas, que são frequentemente equivalentes. Eles também se dedicam ao estudo de problemas lógicos, como de proposições a respeito de futuros contingentes. Se eu disser que amanhã um navio será afundado, será que podemos dizer que essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, hoje? Boécio foi a última figura importante da lógica da antiguidade. Ele não foi um inovador, mas trabalhando nas ruínas do Império, ele realizou traduções de Aristóteles para o latim e comentários sobre a lógica que foram preservados durante a Idade Média. Durante a Idade das Trevas, do século V ao X, não havia condições materiais para grandes empreendimentos intelectuais. Isso começou a mudar no século VIII, com o brilhante reinado de Carlos Magno. Mas somente no final desse período, o esforço de preservação de Boécio deu fruto,
em nomes como Abelardo, que inovou o estudo das proposições disjuntivas, relaxando a condição de que as cláusulas separadas pela conjunção ou não poderiam ser verdadeiras ao mesmo tempo, e assim abrindo o estudo das disjunções não exclusivas. A partir do século XII, a civilização europeia retoma um período de prosperidade e aumento de população. O estudo da lógica, já iniciado no período anterior, é incentivado pela redescoberta de obras inéditas. De início, eram apenas traduções de má qualidade, vindas do árabe, mas depois foram feitas traduções diretamente do grego, a partir de originais guardados em Constantinopla. De Tomás de Aquino ao Mosteiro de Port-Royal, o estudo da lógica foi central para o pensamento medieval. Esta foi a época das grandes sistematizações da lógica antiga. Também foi a época em que técnicas de debate, com o nome de obligationes, excluíam a retórica em favor de uma forma lógica rigorosa. Se não foi uma época de grandes inovações, foi uma época de análise minuciosa de problemas, sob o nome de sofismata. Entre esses problemas, com o nome de insolúbia, os paradoxos foram exaustivamente estudados. Uma verdadeira revolução da lógica começa humildemente no século XIX. George Boole é acreditado como o pai dessa revolução. Boole é a quintessência do filósofo autodidata, que, por isso mesmo, é capaz de ousar novos caminhos. Foi ele que deu o primeiro passo da conexão da lógica com a matemática, tão importante na filosofia moderna. É verdade que antes da álgebra de Boole, Leibniz empreendeu esforços semelhantes, mas o filósofo alemão jamais publicou esses esforços. Toda a evolução que se seguiu foi devido aos esforços de Boole. Gottlob Frege é frequentemente citado como um dos maiores lógicos de todos os tempos, ao lado de Aristóteles, Russell e Gödel. Foi Frege quem criou a primeira linguagem artificial especialmente para o uso da lógica. Com ele, a ligação entre lógica, matemática e filosofia da linguagem atingiu o auge. O objetivo maior de Frege era mostrar que a matemática poderia ser reduzida à lógica. Ele fracassou nesse projeto, mas o que foi produzido, tanto na tentativa quanto na demonstração da impossibilidade de sucesso, torna esse um dos fracassos mais produtivos e espetaculares da história. Após Frege, o tempo se acelera. A quantidade de descobertas e de grandes nomes se torna demais para que vejamos em um único vídeo. No entanto, gostaria de fazer uma última parada. Se Frege criou a linguagem da lógica, foi Alfred Tarski que deu a essa linguagem sua semântica. Tarski criou a teoria de modelos, que permite interpretar o significado das sentenças lógicas complexas usando a teoria dos conjuntos, invertendo assim o sonho de Frege. A lógica moderna é fruto do trabalho de uma enorme quantidade de pessoas. Há uma enorme quantidade de teorias lógicas e é um ramo da filosofia que um progresso tangível pode ser demonstrado. Eu não vou apresentar esse estudo de uma forma muito tradicional. Em vez de preferir uma abordagem muito estruturada, meu objetivo será construir as ideias básicas que servirão para compreender as mais complexas. Eu vou começar com duas abordagens para definir o valor verdade de uma expressão complexa: as tabelas de verdade de Wittgenstein e a álgebra de Boole. Nos vemos lá! Se você gostou do vídeo, clique em gostei, ajuda muito.